Oi, gente, Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Cara, hoje é segunda-feira de manhã, tô aqui fazendo meu devocional e eu estou lendo Gênesis 45. Gênesis 45 é um dos capítulos mais lindos de toda a Bíblia. Você vai conseguir observar nesse texto verdades absurdas, extraordinárias, mas uma das coisas mais lindas desse texto é a forma como ele nos revela quando um crente, um servo de Deus, um homem de Deus, ele alcança a maturidade espiritual. A epígrafe é: José dá-se a conhecer a seus irmãos. Você vai observar que todo o desenrolar dos fatos, tudo aquilo que acontece na vida de José, tem como alvo esse momento extraordinário. Desde os sonhos que Deus dá a ele, da lua, do sol, das estrelas se curvando, todos os sonhos, tudo aquilo que Deus revela a ele quando ele ainda é muito moço, a forma como seu pai o trata diante dos seus irmãos, tudo aquilo, por incrível que pareça, tudo aquilo tinha um propósito. Até mesmo a forma como os seus irmãos o enxergam tinha um propósito. A forma como os seus irmãos não compreendiam a vida de José, o sentimento do seu pai para com ele, a forma como os seus irmãos odiavam José por causa dos seus sonhos, a decisão de vendê-lo para o Egito. Primeiro eles queriam matá-lo, mas depois eles resolvem vendê-lo. Tudo aquilo tinha um propósito, você sabe disso. Só que eu fico imaginando que nenhum dos personagens tinha a convicção de que aquilo fazia parte de um propósito maior. Apenas Jacó, quando ouvia os sonhos de José, ele conseguia enxergar lá no fundo alguma coisa. Meu pastor Acélio, ele gosta de dizer que Deus não revela o todo do futuro da sua chamada. Deus, de vez em quando, balança nas cortinas da eternidade e te mostra alguma coisa que está escondida lá a respeito do seu futuro. Você vai observar que o diálogo entre José e seus irmãos e a compreensão que agora José tem. Mas José tem essa compreensão agora que está como governador, que está sendo usado por Deus para livrar os seus irmãos da situação em que eles estão, a vida de seu pai. Escuta esse texto. E disse José aos seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. A percepção espiritual de José. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haver vendido para cá. José está confortando o coração dos seus irmãos pelo mal que eles fizeram a ele. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante da vossa face. Nós temos muitos anos que se passaram e muitas coisas aconteceram. Os irmãos dele agiram com maldade com ele. Mas José agora consegue enxergar a mão de Deus por trás de tudo isso. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Para a conservação da vida. Não apenas deles, mas do Egito inteiro. O Egito, se Deus não faz aquilo, o Egito tinha sido destruído. E José não sabe ainda que está participando de um projeto ainda maior do que o que eles já estão vivendo. Ele está olhando para o passado, entendendo um presente, mas não sabe que esse presente já é um trabalhar para o futuro. Que coisa extraordinária. Deus trabalha assim.
É incrível como Deus se adianta na história e a mão de Deus escreve a história nos mínimos detalhes. Olha, ele diz aqui, Deus me enviou adiante da vossa face. Ele diz, não foram vocês, foi Deus. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra. Olha só, ele está dizendo, aquela aliança lá de Abraão a respeito da sua descendência entre Deus e Abraão, eu faço parte desse projeto. Porque se eu não sou enviado por Deus para cá, através de vocês, toda a nossa genealogia seria perdida, a aliança seria quebrada. Eu estou aqui para conservar a vossa semente, conservar a semente daqueles que queriam matá-lo. A percepção espiritual, cara, é um negócio absurdo. Para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Deus fez isso. A percepção espiritual de José, toda a revelação, tudo aquilo que o Espírito Santo lhe mostrou, lhe fez perdoar os seus irmãos. Eu tenho uma palavra que talvez você não vai entender agora de imediato. Tudo aquilo que aconteceu na sua vida, nada foi por acaso. Nada, absolutamente nada. Toda a construção da sua história, tudo aquilo que você é hoje é fruto das coisas que aconteceram no passado, quer seja boas, quer seja más. Eu lhe digo uma coisa, o presente explica o passado e prepara você para o futuro. José poderia muito bem ter se vingado dos seus irmãos. Ele poderia estar cheio de rancor, cego de ódio e se vingado dos seus irmãos. Mas ele decidiu enxergar segundo a ótica de Deus. Quando você enxerga segundo a ótica de Deus, você percebe que o seu passado estava sendo construído pelo Eterno. Até nas coisas mais difíceis, tem a mão de Deus, ou fazendo ou permitindo. Aqui não foi Deus que empurrou José na cova, mas Deus permitiu que ele caísse. Deus permitiu que ele passasse por tudo aquilo para que ele pudesse viver coisas extraordinárias agora no seu presente. Então, o seu passado é explicado pelo presente que você está vivendo agora. Se você olhar para trás, você vai ver a mão de Deus. Não se você olhar segundo a ótica do rancor, do ódio, da mágoa, mas se você olhar segundo a ótica do Eterno, segundo a ótica de Deus, escrevendo a sua história e construindo você para ser alguém extremamente usado nas mãos de Deus. José estava olhando para o seu presente e explicando o passado segundo a ótica de Deus. Se você olhar o seu passado segundo a ótica de Deus, você vai ver a mão de Deus lhe preparando para ser aquilo que José era. E você não faz parte apenas desse momento do presente. O futuro está sendo construído. O futuro está sendo construído e aquilo que você vai viver no futuro depende do que você está vivendo agora. Pare de olhar para o passado com mágoa, com ódio, com rancor. E olhe segundo a ótica do Espírito, construindo você e preparando você para coisas grandes. Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida. Deus te faça prosperar. E eu quero orar por você. Orar para que Jesus prepare o seu coração para olhar para o passado segundo a ótica do Espírito. Pai, eu oro por essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Eu a abençoo. Senhor, eu sei que coisas difíceis devem ter acontecido na vida delas, mas o Senhor pode fazê-las enxergar segundo a tua ótica
não segundo a ótica do ódio, do rancor, da mágoa, mas segundo a tua ótica. Abre os olhos dela para que elas vejam, Senhor, aquilo que o Senhor construiu e está fazendo na vida deles e delas. Que eles sejam instrumentos em tuas mãos, porque o Senhor os está preparando para destinos extraordinários. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe você e sua casa.